Eba, que delícia! O nosso Pó de Graça acaba de começar. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast da Mulher Cristã. Esse que é um programa preparado, produzido pelo Ministério de Mulheres da Igreja Batista Sião, que fica aqui em Brasília, no DF. Se você não conhece a gente, está super convidado a vir conhecer. E hoje temos uma convidada muito especial que vai estar compartilhando com a gente um pouco da história dela, dentro desse tema Mulheres Fortes, dentro do tema do mês da família também. Por isso que a gente quis trazer a Alessandra. Obrigada pela sua presença, pela sua participação. Querida. Eu que agradeço. O prazer é nosso, eu estou super feliz. E deixa eu me apresentar também, né? Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, a minha parceira é a Sérgia. Tudo bom, Sérgia? Dá um oi pro pessoal. Oi, gente, boa tarde. Bom demais estar aqui com vocês mais uma vez, né? Pra gente compartilhar aqui. E hoje se preparem, que vai ser pauleira. Eu tô tão empolgada aqui, eu já tô atropelando tudo, né? Mas é porque tô com a convidada de peso aqui. Uma mulher que tem uma história incrível. A gente estava conversando antes já para dar o start aqui do vídeo. E, enfim, fica com a gente. Se você puder, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal da igreja, se você não é inscrito, para você não perder nada. Combinado? Vamos começar, então? Vamos começar. Bora. Então, desperta, menina. E você também, menino que está nos assistindo, desperta, porque o nosso podcast começa Agora. Alessandra Fonseca. Menina, essa mulher de peso, Não assim, é? senti até Falei tudo direitinho? tudo, principalmente o peso. Ai. Ale, se apresenta pra gente. Sim. Conta um pouco, dá um briefing aí de você pra gente. Agora, eu sou Alessandra Fonseca, eu estou servidora pública, eu sou formada em psicologia e eu falo que o meu maior bem são meus 3 filhos, né? Eu sou mãe de 3 filhos. Eu trabalho com mulheres que foram traídas e, entre outras coisas, eu sou especialista em autossabotagem e eu falo que esse tanto de título aí serve pra gente só falar assim, vem amiga, me dá aqui um abraço, deixa eu te ajudar. Ai, que maravilha, Né? isso, gente. É isso. Eu vou até começar a anotar aqui pra não me perder. Tá bem. E eu tenho uma história de vida que me trouxe até aqui por conta de tudo que eu passei. Eu falo que as coisas ruins, elas servem pra gente pegar um grande aprendizado e fazer alguma coisa com ela, né? E o que eu ainda não aprendi, eu ainda preciso repetir para aprender de alguma maneira. Então essa sou eu. Eu posso falar um pouquinho da minha infância também, né? Por favor, a gente quer te conhecer Fica à vontade, melhor. pode falar tudo que você eu quiser. trabalhei num lugar e fiquei desempregada e me tornei servidora pública. E quando eu cheguei no serviço público, eu pensei assim, gente, eu tô no céu. Só que antes desse momento, eu tô no céu e que não era bem isso, eu sou uma mulher que perdi a mãe aos 2 anos de idade, então eu sou órfã de mãe. E eu sei o impacto que é uma mãe numa família. Durante muitos anos eu brincava com os meus filhos e falava assim, nossa, é tão bom ter mãe, né? Sua mãe fez um beijozinho pra você. Então eu nunca vivi isso. Meu pai faleceu em 2019, eu já era adulta, mas eu tenho uma ruptura muito grande com meu pai. Porque meu pai casou várias vezes. Eu ia perguntar isso, você foi criada por madrasta? Foi uma maldrasta Uma abençoada de meu Deus, né? Que a coisa mais bonitinha que ela dizia pra mim era que eu era filha da desgraça. Ai, meu Deus. Então, assim, foi uma situação bem complicada na minha vida. E hoje eu olho pra ela assim e eu vejo assim, e o quanto, se você não cuidar do seu coração, não resolver as suas mazelas, você vai, entre aspas, acabar com a vida de muita gente. E essa minha história me fez assim refletir o que eu podia ajudar as pessoas a ser melhor. Porque eu não acho legal, né? Uma jovem que apanhava de cabo de vassoura. A minha madrasta, às vezes, ela colocava comida assim na mesa e falava para mim assim, eu tinha 9 anos de idade. Quando você acabar de limpar a casa, você almoça. Às vezes eu ia almoçar 4h30 da tarde. Meu Deus. Uma comida gelada, dura. Então foi esse tipo de criação. E a minha madrasta sofria com a traição do meu pai era traído por ela. Então eu veio de uma família completamente desajustada. Desestruturada mesmo, Desestruturada, sim. Como é que você sobreviveu? Menina, eu falo que Deus Ai, é Deus e meu Deus é bom. Porque criança precisa tanto de amor, né, no desenvolvimento dela. Eu falo muito isso, que Deus é Deus e Deus vem me preparando para uma coisa que eu nem imaginava. Uma coisa porque maior. na minha casa não existia a palavra Deus. Se não se falava em Deus, muito menos Não tinha sentir. amor e- Não tinha Bíblia. Não era um lar cristão, muito pelo contrário.
A minha madrasta falava mesmo essas coisas pesadas, do tipo assim, por que você não morreu com a desgraça da sua mãe? Eu quero que besta fera venha te buscar. Meu Deus. Satanás vai vir aqui. Então eu escutava umas coisas assim, que hoje em dia eu penso, meu Deus, mas como que pode um ser humano único nesse planeta Terra falar tanta besteira junto? E quando eu fui... Meu pai resolveu casar. Vou contar um pouco dele, acho que é interessante. Isso. Meu pai trai a minha madrasta e ele resolve sair de casa. Eu tinha 12 para 13 anos. Só um pouquinho. O seu pai traiu a sua mãe com essa sua madrasta? Não, minha mãe... Faleceu. Até onde eu sei, né? A minha mãe era o primeiro grande amor do meu pai. Ela faleceu grávida do terceiro filho. Essa criança não sobreviveu. Certo. Embora ela estava grávida já de 8 meses, né? Morreu ela e a criança. E aí eu não tenho muita ideia do que aconteceu entre meu pai e minha mãe. Você era muito pequenininha. Muito pequena, eu tinha 2 anos e os familiares não falam. Sim, não existe essa coisa. Meu pai não gostava de tocar no assunto de jeito nenhum. Então minha mãe era uma completa estranha para mim até determinada idade. Só quando eu fiquei adulta que eu resolvi buscar minha mãe, quem era, o que ela fazia. Para você ter uma ideia, fotos da minha mãe eu não tenho. Porque uma das mulheres do meu pai pegou todas as fotos da minha mãe, minha de infância. Eu não tenho uma única foto minha criança. Até essa memória sua foi apagada. Jogaram fora. Aí, por um acaso, uma tia minha, irmã da minha mãe, tinha uma foto e me mandou. Aí depois eu consegui uma outra foto. Eu tenho 3 fotos da minha mãe. Mas eu não tenho nenhuma minha, assim, eu com ela, eu com 2 anos, eu com 3 anos. Não existe essas fotos. Então, meu pai, eu não sei muito bem a relação. A única coisa que eu sei é que meu pai era muito apaixonado pela minha mãe e que ela foi o grande amor da vida dele. E que depois que ela morreu, meu pai ficou perdido no mundo. Então, ele, antes de falecer, ele estava pensando em casar pela 6ª vez. Né? Então, assim, não sei. Acredito que não em relação à traição, até porque ela grávida, ela era o grande amor, ele, enfim, né? Mas eu sei que as outras mulheres, sim, meu pai traiu. E ele arrumou uma mulher, essa minha madrasta, que foi essa pessoa abençoada de meu Deus, tem 2 filhos com ela. E no meio dessa relação de briga, de bater um no outro, de ter que chamar vizinho, eu e meu irmão mais velho nessa história também, então nós éramos 4. Esse meu irmão mais velho, ele falece com 20 anos de idade num acidente de carro. Então ficou eu e os outros 3, né? E com 13 anos meu pai resolve sair de casa. Aí ele larga minha madrasta. E para não me deixar com a minha madrasta, porque ele tinha ciência do que acontecia, eu apanhava dela, eu era empregada da casa, eu fazia tudo, eu que cuidava dos meus irmãos. Ele me dá de presente para minha tia, irmã da minha mãe. Menos mal. Menos mal. Só que, como que é a questão da emoção? Né? E não é à toa que eu me tornei psicóloga. Para mim, quando eu fui morar com a minha tia, embora eu gostei muito, eu senti assim, meu pai desistiu de mim. Tipo, ele me abandonou. Foi. Meu pai desistiu de mim para casar com outra mulher. E aí, assim, eu passo muitos anos com isso na minha cabeça. Hoje eu tenho ciência que foi a melhor coisa que meu pai fez. Mas na época eu pensava assim, ainda bem que meu pai desistiu de mim. Foi um livramento, então, de Deus, você acha, na sua vida? Hoje eu vejo assim, foi o que ele fez melhor com o que era possível. Com o que ele pôde fazer. E isso me fez uma pessoa diferente. E quando eu vou morar com essa tia, ela sim era católica, ela ia para a igreja, ela falava de Deus. Se eu abrisse a boca para falar desgraça, eu ia levantar para na cara. Na casa dela não existia palavrão, não existia maldição, não existia falar de outra coisa. Já um outro universo e tal. Aí ela gostava de abraçar, de dizer que me amava. E aí eu saio de um lugar onde nem chega perto de mim para uma pessoa que começa a me abraçar. Só que aí todos os extremos, eles são doentio, né? Eu tinha uma madrasta que nem olhava para mim. E aí eu tenho uma tia que eu não posso ter uma amiga. Porque aí eu virei a filha dela, que ela muito amava. Ela te sufocou. Aí eu não podia atender o telefonema, eu não podia sair, eu não podia ir para a missa, porque ela ficava, você tem 5 minutos quando acabar a missa para chegar em casa. Aí eu comecei a ter outro tipo de problema. Mas mesmo assim, eu sou muito grata a essa minha tia. Ela faleceu também. Eu sou imensamente grata, porque ela teve uma coragem muito grande de pegar 2 adolescentes e colocar dentro da casa dela. E amar esses 2 adolescentes, Isso. né? E aí eu começo a frequentar a igreja, a missa, e eu conheço o meu ex-marido lá. Aí que começa, aí que a gente história. vai entrar na história da traição. Isso. Vamos lá. E aí, pode perguntar. Se você é cristã, né? Eu ia Desculpa, eu não ouvi. Sim, eu sou cristã. Nessa época da igreja eu tenho um encontro com Deus, resolvo perdoar meu pai, porque nesse contexto de morar com a minha tia, meu pai um dia quer que eu assine um documento para ele vender a casa que era da minha mãe para essa 5ª esposa. Quarto era a 5ª? Socorro, é a 4ª.
a quarta esposa, e eu digo que eu não vou assinar. Meu pai pega no meu braço com toda a força do mundo e fala que eu morri para ele. Eu tinha 16 anos, então eu saio de casa com 13, com 16 anos meu pai fala isso para mim e eu caso com 22. Eu entro na igreja sozinha, sem meu pai, sem ninguém. Com 22 anos. Com 22 anos. E aqui eu já tinha tido esse encontro com Deus e eu decido perdoar meu pai e tudo, mas mesmo assim ele não ia entrar comigo na igreja. Porque era um perdão, mas era um perdão assim meio exato. Eu sei, né? como é que é, um perdão tipo, eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Isso, um perdão, Entendi. mas não toca nesse assunto, porque vai doer. Era mais ou menos assim. Então aí eu começo a frequentar a igreja católica, caso com meu ex-marido, tudo, todo mundo um lar cristão. A gente fez uma consagração dentro da igreja, só que eu era muito imatura. Além de muito imatura, gente, com essa história de vida minha... não é isso? Não tem nem Pensa na autoestima do ser humano. Uhum. Se alguém me perguntar... O que você tinha para oferecer por que também, que você casou, né? Eu vou porque... dizer, eu casei porque ou eu casava ou eu ia morrer sozinha, gente. Porque era isso que eu acreditava. Ninguém ia querer ficar comigo. Eu pensava assim, então eu tenho que casar com esse primeiro homem que apareceu, me achando interessante. Então você casa por necessidade de ter alguém. Você casa porque eu tenho uma autoestima muito baixa. Você casa porque eu já morava sozinha nessa época. Como eu falei, a minha tia me sufocava muito. Então, quando eu fiz 19 anos, a relação com ela ficou insuportável. E aí eu vou morar sozinha com uma amiga minha. E aí eu já estava mais ou menos namorando com esse meu ex-marido e a gente casa. Mas assim, o motivo foi esse. Eu amava, sim. Na minha maneira de ver, eu amava, mas a nossa imaturidade... Você amava o seu marido? Isso. Tá. Só que a nossa imaturidade, ela fez a gente se distanciar. Aí a pergunta que você fez, se eu sou cristã. Casei na igreja bonitinha, e depois do terceiro filho, com 2 anos de idade, tive 3 filhos, ele me trai e a gente rompe o casamento. E eu acho que vale a pena colocar aqui que a traição ela é consequência de uma história que já está ruim. Então tudo começou aqui atrás. Por isso que você já começou contando pra gente... Qual a motivação do casamento? Tá. Né? Já começou errada a motivação. Errado. Tá. Ninguém casa com medo de ficar só. Então ele me trai e aí eu brigo com Deus. Eu fiz tudo certo. Casei com o meu primeiro namorado dentro da igreja. Eu acreditei em Deus, né? Deixei de acreditar no que minha madrasta falava. E ele vai me trair. Ele era um homem da igreja também. E deixa eu só... deixa eu tentar construir um raciocínio com você. Quando o seu pai... Voltando só um pouquinho. Só pra gente pegar esse fio da traição. Sim. Se eu estiver errada, você pode me falar. Fica à vontade. Quando o seu pai deixou você na casa da sua tia, você se sentiu traída por ele? Foi esse sentimento de traição? Eu senti... Quando meu pai me deixa na minha tia, já era um desejo meu. Porque na minha madrasta era muito difícil. Você queria que o seu pai levasse você com ele? Eu já queria isso. Só quando ele rompe com ela, e foi tudo muito rápido. Tá. Ele trai a minha madrasta, vai morar com outra mulher e me leva para minha tia. Tá. E aqui eu vou construir uma outra história. Só que ele não ia me visitar. Ele não ajudava financeiramente, nem ia me visitar. Então aí sim, eu falei, meu pai desistiu de mim. É uma traição. Sim. E quando você se casou com o seu esposo, vocês... queria dele assim essa atitude de pai? Você buscava a proteção, o cuidado, o interesse que o seu pai não teve por você? Você procurou isso nele? Não, eu era mais velha do que ele 1 ano. Então assim, eu casei porque eu tô sozinha, gente. Eu vou morrer sozinha. Era uma carência muito grande, uma autoestima muito baixa. Então o que eu buscava mais era dizer para mim mesma, sozinha eu não estou. Não era nem muito essa, porque como eu ralei muito na vida, de apanhar de cabo de vassoura, de morar na invasão, de ter que trabalhar desde muito nova, de cuidar de irmãos mais novos. Então eu não tinha muito essa necessidade que alguém me ajudasse, vamos dizer assim, de me dar carinho. Tipo, você criou um muro, assim. A minha defesa era o seguinte, sabe o que eu falava? Igual você falou, muro, né? Era assim, eu sou muito forte. Eu até brincava, manda que eu resolvo. Deixa comigo. Deixa comigo, mas isso era um mecanismo de defesa. Doía tanto que eu tinha que dizer para as pessoas, eu sou muito forte. Eu lembro que uma vez eu briguei com meu ex-marido, ele falou assim, só porque você morou na invasão, passou por tudo que você passou, você acha que você dá conta de tudo? Eu lembro que eu levantei assim, com certeza. Então, assim... Isso me define, homem. Isso, né? Então, eu sou muito forte. E com o tempo você vai vendo que você se defende porque dói, é uma ferida. Você coloca ali um cimento em cima dessa ferida para ver se ela vai parar de doer. E ainda corre um sério risco, né? Porque você fazia isso se achando porque você tinha sofrido no seu passado, aí agora você se achava poderosa, forte, e se a coisa não desse certo, como que você ia ficar? Se você já vinha de uma situação ruim. E aí são 2 correntes aqui, né? Primeiro você pega o homem que está do seu lado, você destrói ele. Claro. Porque eu sou a mulher que eu banco tudo.
E isso é um problema muito sério nos casais. É verdade, hoje. é importante Porque você falar isso. A gente pega o masculino e detona, diminui, né? Ele, né? Então, Valoriza se precisar, total. uma vez eu queria colocar uma janela e eu pedi para ele várias vezes e nada dessa janela. E ele foi para o encontro da igreja. Ele saiu de manhã, quando ele voltou no outro dia, estava a janela. Ele olhou assim, que janela é essa? Eu falei, você não fez, eu fiz, que eu resolvo. E aí você perde o seu feminino, você perde o amor. E não dá espaço para ele ser... Exatamente. O que tem que ser. Quando alguém pergunta assim para mim, ele é o culpado? Eu falo, não, no meu livro mesmo eu falo sobre ele. Eu falo assim, que ele era uma pessoa maravilhosa, só que a gente era muito imaturo. Depois você vai falar pra gente desse livro. Vou falar assim, pode deixar. Então, eu não busquei esse pai. Eu buscava simplesmente a companhia, precisava ter alguém. Porque se eu tenho alguém do meu lado, então, entre aspas, eu sou amada. Entre aspas, alguém me deseja. Né? Entre aspas, eu sou querida. E aí, tanto é que quando eu me separo, a primeira coisa que eu fico é, cadê? Eu preciso arrumar um namorado urgente. Mas aí, só pra gente concluir a história sobre ser cristã. Briguei com Deus. Tá, mas aí você é cristã, você falou muito rapidinho. Você teve uma experiência com o Senhor a partir do momento que você foi morar com a sua tia. Isso. Você conheceu ali que Deus é amor, que Deus é perdão. Entra no grupo jovem da igreja. Se envolve em toda a programação da igreja. Começa a ter a sua experiência, então, com o Senhor ali. Isso. Só pra gente contextualizar do que vem depois. Tranquilo. Aí separo. E eu só não separei do meu ex-marido. Aí eu separei de todos os amigos da igreja e de Deus. Então, eu não queria mais ir à igreja. Você já rompeu com o Senhor com também. todo mundo. Porque como a gente era de um ambiente cristão, católico, quando acontece a traição, o que eu acredito? Todo mundo aqui é igual. É um bando de gente hipócrita, tá todo mundo errado, eu estou no lugar errado e eu não quero mais papo com ninguém. E aí tem uma cobrança também. Né? Do meio que eu vim, as pessoas falavam assim, então você não pode casar de novo. Você não pode namorar. É verdade. E tinha muito, principalmente, isso eu tenho o quê? Tem 20 anos que eu me separei. Agora a igreja está mais aberta a pessoas separadas. Mas há 20 anos atrás, não. Nossa, deve ter sido muito difícil. Então, assim, quando minhas amigas vinham falar comigo, elas iam falar assim, você está rezando, né? Para ele voltar para casa. E aí eu brincava, estou rezando com raio, parti ele no meio. E teve, assim, uma raiva dentro de mim. Eu não queria saber de Deus. Imagina, você está magoada, o que é um grande erro. Porque é nessa hora que a gente tem que ir para o braço do Pai, né? Sim. E a gente acaba esquecendo. Então, eu associei esse homem, meus amigos, igreja e Deus. Coloquei todo mundo dentro de um mesmo saco pacote. e joguei fora. Pá. Aí eu me separo. Mas antes de eu me separar, eu me reencontro com meu pai. Eu estava grávida do meu terceiro filho, ainda casada. Ah, tá. E já tinha 10 anos que eu não falava com meu pai. E assim, eu senti um incômodo dentro de mim. De perdoar, de ver meu pai. Então, grávida do terceiro filho, olha como que é as marcas que a gente traz na vida, né? Minha mãe faleceu grávida do terceiro filho. E eu engravidei do terceiro filho. A gente é tanta história. Eu engravidei do terceiro filho e cismei que eu ia morrer. Porque Faz minha mãe sentido, morreu. óbvio. Isso estava no seu subconsciente, na sua alma, né? E a médica me disse, você engravidou menos de 2 anos da terceira cesárea? Você está correndo risco de vida. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Então, Valeu. eu lembro que eu pegava uma amiga minha, que é madrinha dos meus filhos, assim, se eu morrer, você cuida dos meninos. Não deixa passar o que eu passei. De jeito nenhum. E eu ficava nossa, imagina o seu coração. Não, e essa minha amiga chorava, Ale, para de falar loucura. E aí eu resolvi no meu pai, porque se eu morrer, gente... Você não ia morrer sem falar com ele. Claro. Aí eu chego grávida do terceiro filho, com a Cecília e a Esther, as 2 meninas. A minha mais velha é muito parecida comigo, meu pai já abraça, já começa a chorar. Meu Deus, é minha filha todinha e não sei o quê, e a gente se reconcilia ali. E aí, depois de 2 anos, eu separo. E meu pai me dá muito apoio. Oh, que bom. E depois de 16 anos, meu pai veio falecer com câncer na cabeça. Então eu falo que Deus preparou tudo e eu não tinha nem noção. Mesmo eu brigada com Deus, mesmo eu distante de tudo, Deus sempre foi muito cuidadoso comigo. Ele não estava brigado com você, Ele não estava brigado comigo, exatamente. Era só eu aqui com a minha rebeldia, né? Eu sendo humana. Mas Deus não. E aí eu separo e meu pai me ajuda. E meu pai, depois, já reconciliado comigo, meu pai adoece. Isso foi em 2019. Né? Eu vou cortando aqui a história para a gente chegar mais no dia de hoje. Quando meu pai adoece, eu levo ele para ficar comigo os últimos 2 anos da vida dele. A gente tinha uma aproximação, mas era mais distante. E até eu muito ocupada, correndo, e aí os 2 últimos meses dele, ele fica na minha casa. A gente não sabe, ele descobre que ele está com câncer na cabeça, e meu pai, quando ele descobre que está com câncer na cabeça, o emocional dele abala completamente. Então ele descobre hoje que está com câncer na cabeça, 2 dias depois ele já não conseguia mais andar. E eu tenho para mim que meu pai teve uma depressão muito profunda, porque ele não falava mais.
Ele não queria comer, ele foi emagrecendo. E um dia ele falou para mim, minha filha, eu tô chamando a morte. Um dia muito triste eu vi isso do meu pai, né? Mas ele já estava lá em casa e tudo que a gente podia fazer de assistência a gente fez. E aí meu pai, eu consegui internar ele no hospital. Como tem um câncer na cabeça, o que vão falar, né? Não precisa internar. Vai morrer. Deixa morrer em casa. Isso. Né? E aí eu consegui internar meu pai e no hospital ele morre e eu tô segurando a mão dele. E para mim foi um baque, porque ali caiu uma ficha. Meu pai morreu sozinho, querendo casar com a sexta mulher e não deu tempo. Absolutamente infeliz, nunca mais se acertou. Morando sozinho num barraquinho, devendo quase R$500 mil para a Receita Federal. Queria viajar para ver um amigo, ele não foi. E com certeza cheio de culpas, né, em relação a você. Com toda certeza. E aí eu falo que assim, tudo que Deus é bondoso, né? Nesse do meu pai estar lá em casa, um dia ele vira para mim, acho que foi a declaração de amor mais bonita que eu ouvi do meu pai. A pessoa que estava cuidando dele brinca e fala assim, seu João, ela é filha da madrasta. E aí ele fica nervoso e fala assim, não, minha filha, você é filha do grande amor da minha vida. Você é igualzinha à sua mãe. Você é uma... Aí ele fala assim, você é uma morenaça. A sua mãe era linda. E você é muito parecida com ela. E ali eu senti assim... Ganhou o mundo, né? E ali eu senti assim, o quanto que meu pai carregou toda essa dor a vida inteira. Nunca mais foi feliz, né? Depois que ele perdeu a sua mãe. Nunca mais. E aí meu pai enterra meu pai, fiquei meio perdida, né? Tipo, de novo, e agora? O que vai ser com tudo isso? E eu fui convidada para um evento chamado Saia do Caixão. Para um evento Saia do Caixão. Fui fazer esse evento Saia do Caixão, literalmente, né? Porque estou eu aqui perdida. E lá nesse evento eu tomo uma decisão. Eu falo assim, olha, tudo que eu vinha fazendo, eu já tinha essa ideia de ajudar as pessoas, no serviço público eu queria ser boa, servidora, mas me faltava algo. E eu falo, gente, eu gosto de gente, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto disso aqui, ter contato com pessoas. E no Saia do Caixão eu tomei a decisão. Eu não vou morrer igual meu pai. Eu não vou passar por essa vida em vão. Eu vou fazer a minha história, ajudar outras pessoas. Eu quero que a minha cicatriz ajude outras pessoas a se curarem. E aí eu tomo essa decisão, eu volto a estudar, volto a atender. Anota essa frase. Eu não quero, pois é, porque é isso, não pode ser em vão. Eu penso que tudo que eu passei deve servir para alguma coisa, já que eu estou aqui. E aí eu começo a atender as pessoas. Aí você começou a fazer psicologia? Eu já era formada em psicologia. Já era formada. Quando eu me separo com os 3 filhos pequenos, eu faço 1 ano de terapia e me encanto com a profissão. Entendi. Você foi fazer terapia? Fiz. Tá. E aí eu falo, cara, se essa pessoa pode ajudar, essas pessoas eu também posso ajudar. Eu também quero ajudar. Aí com os filhos pequenos eu começo a fazer psicologia. Fazer psicologia separada, sentindo a dor da separação, né, que é um luto que você enfrenta. E ainda fico desempregada no meio dessa história toda. Quanto tempo você ficou casada? É isso, eu quero voltar lá. Eu fiquei casada quase 8 anos. Boa, Sérgia, porque eu quero voltar mesmo agora. Depois a gente pega esse link de novo, desse encontro que você teve com o Senhor, que você saiu do caixão e tal. Mas assim, eu queria que você derramasse aqui o seu coração pra gente do que foi. Fala mais em detalhes mesmo, esse processo de viver a separação, o divórcio. Tá. Tudo que você viveu, tudo que você passou, como é que foi? Conta pra gente, porque eu acredito que tem muita mulher. Tudo bem, mudou muito de 20 anos pra cá, mas a traição, o divórcio, ele ainda é terrível. Sim. Eu queria que você falasse sobre isso pra gente. Porque você entra numa história acreditando que ela vai dar certo. Todo mundo, ninguém entra num casamento achando que... Você entra, até porque, né, gente, é um tempo que você tá ali dedicando a algo, então você entra achando que vai dar certo. Então, na minha cabeça, era feliz para sempre. Só que no primeiro mês a gente já começou a brigar. Eu já engravidei na lua de mel. Aí a minha filha mais velha já nasce com lábio leporino. Aí tem que fazer tudo, aí já não tinha dinheiro. Porque as 2 pessoas casadas sem ter dinheiro, sem ter estrutura financeira. Então já tudo começou a desandar. E eu tinha... O sonho de fada já começou, o castelinho começou a desmontar. Já virou um pesadelo, né? O sonho de cara já vira um pesadelo. E para ficar bom para mim, eu com 15 anos eu tive um sentimento, um pensamento, uma ideia que eu ia ser mãe de um menino. Então eu já estava assim, quando eu engravidei da segunda filha, meu casamento já estava difícil, assim, tipo, meu Deus, me dá muita força porque esse negócio não vai rolar. Não tá legal, não tá bom. Eu bati um papo com ele assim, esse negócio aqui não tá encaixando. Aí eu penso, né, em fazer uma laqueadura, não deu certo, da segunda filha. Meu marido também não fez a vasectomia e eu engravido do menino, chamado Gabriel,
E quando eu tinha 15 anos de idade... Era o seu sonho? Era meu sonho. E aí, assim, 3 filhos, situação financeira difícil, sem dinheiro para pagar as coisas, sem dinheiro para pagar a empregada, trabalhando, correndo. Então, vocês imaginam o caos. Aí eu me separo. Foi escadinha? Foi escadinha. 3 bebês. 3 bebês em casa. Quando eu separei, um tinha 2 anos, o outro 4 e o outro 6. Meu pai do céu, é muito difícil. E aí, qual é o processo da separação? É você ter que encarar seus 3 filhos ali e ter que encarar a sua história que deu errado, chegar à conclusão de que você não se amava o suficiente. Uma das cenas mais tristes para mim é quando ele leva todas as roupas embora e eu tô com o guarda-roupa todo aberto e eu tô sentada na minha cama olhando pro guarda-roupa. Nessa época eu tinha uma colaboradora, né? Ela senta do meu lado e eu me acabando de chorar. Aí ela fala assim, Paty, ela queria me chamar de patroa, eu não gostava, então ela me chamava de Paty. Ela, Paty, ele vai voltar, não chora não. Aí eu não tô chorando por isso, não. Eu tô chorando porque eu não tenho nenhuma roupa. Então, assim, você começa a ter um monte de ficha. Eu tinha meus uniformes para ir trabalhar. Por quê? Eu esqueci de me amar e eu amava só esse homem. Então, ele tinha muitas roupas e eu não tinha, porque eu tinha necessidade de aprovação. Então, eu começo a me deparar com meu guarda-roupa vazio. Eu começo a perceber que eu me achava feia aos 29 anos, quando eu separei. Eu pensava assim, ninguém vai me querer. Uma mulher com 3 filhos. 3 filhos, separada, feia. Então você se sentiu culpada pela separação? Na época, não. No primeiro momento, a culpa era dele. E assim, você que deu... Porque, mas assim, depois, sim. Depois eu consigo entender que existem 2 responsabilidades, a minha e a dele. Sim. Eu madura, eu estudando, eu atendendo outras mulheres, eu vendo, né? O autoconhecimento, aí entra a autorresponsabilidade, aí eu consigo entender que 50% é culpa dele e 50% é minha. Mas na época eu queria que ele morresse, que ele era a pior pessoa do mundo. Não, óbvio, toda mulher traída tem esse sentimento, né? Sim. Traição é terrível. E aí eu começo a passar por outras questões. Por exemplo, o dinheiro diminuiu mais ainda, porque a renda, né? A renda. O meu filho mais novo perguntava muito pelo pai, porque ele tinha 2 anos, era 2 homem. aninhos. Ele perguntava muito. Eu lembro de uma cena que estava todo mundo chorando, porque ele era um pai presente. Ele era um pai que fazia comida, que dava banho nos filhos, que estava presente. Então, nós 4, né, meus 3 filhos e eu, a gente sentiu muita falta dele. Eu lembro que uma cena no quarto, os meninos tudo chorando, eu quero meu pai, eu quero meu pai. Aí o Eito começa a chorar também, eu quero ir embora. E eu começo a chorar junto com os meninos. Meu Deus. E aí quando eu vejo todo mundo chorando, eu chorando junto. Sabe, porque assim, foi tudo muito repentino. Né? E aí quando você para pra pensar assim, meu Deus, como que eu passei por tudo isso, assim? Como é que você descobriu a traição? Você quer falar? Não, ele não era uma pessoa que ele me traía. Sempre, foram mulheres, vários casos, não. foi um caso. Ele me traiu uma vez, foi uma coisa boba, né? Ficou com a menina, sim, né? Até onde ele me contou. Aí ele te contou? Ele era muito sincero, eu conhecia muito ele, então quando ele entrou em casa... Você já tinha alma de psicóloga, eu né? Eu bati o olho nele, mas olha como que é, ele não olhou nos meus ollos. E eu apertei ele e falei, o que aconteceu? Cara, mulher sabe, né? Não, gente, tá você sente, né? Na hora que eu bati, sabe. o que aconteceu? Ele, nada não. Aí foi a primeira vez, eu falei pra ele, você tem até amanhã de manhã pra me contar o que aconteceu. Meu pai. Porque senão você vai arrumar as coisas e vai embora, porque eu sei que tem alguma coisa errada. E aí ele me contou. Aí a gente entrou num processo de quebra, de confiança, quebra de amor, né? Eu fiquei muito quebra chateada. De aliança, já houve a quebra ali. E aí eu desculpei ele. Mas ele pediu desculpa? Pediu desculpa e a gente se acertou e disse que ia ficar juntos. Mas tanto ele como eu, a gente estava muito insatisfeito no casamento. Porque tinha todos esses problemas. Sim. Que acabou... Porque ele também casou motivado para sair de casa. Então, ele também tinha uma autoestima baixa como eu, ele também tinha uma dificuldade com a família. Então, a gente se uniu, os propósitos não era vamos construir uma família e ser feliz. Eu quero me livrar desse problema e eu do meu. A motivação foi errada. Olhando de fora, assim, dá até para dizer que a gente pensa já assim, não tinha como dar certo. Já sabia. E aí ele me traiu, eu falei para ele, olha, é a primeira, única e última vez que você vai me trair. Se acontecer de novo, arruma suas coisas e vai embora. E aí passou uns 2 meses, 3, ele chega em casa estranho de novo. E aí, quando ele chega nesse dia estranho, eu falo para ele, se for o que eu tô pensando, pode arrumar essas coisas e ir embora. De novo. Né? Tipo, de novo, te perdoei agora. E, gente, no primeiro 1 ano, 2, 5... Você botou muito fechado nele, hein? E de fato, ele confessou e saiu de casa, foi aí? Aí, nesse dia, no segundo vez, sim. Aí ele falou trair mesmo com a mesma... Não, eu tava doida. Você tá doida, mas eu vou embora.
Aí foi. Aí pegou as coisas e foi embora. Foi pra casa da mãe dele, passou umas 2 semanas, aí a família inteira, os amigos da igreja, todo mundo, aí ele volta. Aí quando ele volta, né, eu aceito ele voltar. Aí ele vai para um churrasco do pessoal do trabalho, e quando ele chega nesse churrasco, eu jogo um verde, eu falo, fulana tava lá, porque eu já tinha desconfiado de quem era. E ele disse que eu era maluca, não sei o quê, e aí a gente começa a ver que não tinha mais jeito. Sim, tá. Ele vai embora de vez. Mas sempre nesse discurso, você é maluca. E você então rompeu. Aí eu Você rompi. me traiu, eu não quero mais. Porque Aí acontece sim. às vezes da mulher descobrir que o homem tá traindo e ele falar, não, eu realmente me apaixonei por outra e quero ir embora. Ele, não, você falou, não quero. Até porque eu consigo entender ele. A gente no ambiente, ele era de uma rádio católica. Ele tocava nas missas. A mãe dele muito católica. Então tem nossos amigos todos vinculados à igreja. Então até para ele admitir, sim, eu traí e eu tô apaixonado por outros, imagina a cabeça. Isso não iria acontecer. Não iria acontecer. E aí eu percebo e falo, ó, pode ir embora. E até lembro que uma das coisas que eu falei para ele é o seguinte, que tem mulheres e pessoas que nasceram para ser galinha e ficar ciscando no mesmo lugar. E tem pessoas que nasceram para ser águia e que não tem medo de voar alto. Aí eu até falei para ele assim, eu não sei se é sorte sua ou azar, eu faço parte da segunda opção. Pode arrumar as coisas e ir embora. Você não é bolinho não, né? Pois você não é bolinho não. E aí eu lembro que eu perguntei... Meu Deus, esse homem comeu o filho na sua mão. Mas eu até falei, eu era uma pessoa difícil. E aí eu lembro que eu pergunto para ele assim, qual o motivo de você ter voltado? Claro. Já que tava ruim, que deu ruim, né? Qual o motivo? E ele fala pra mim, o motivo é porque eu amo meus 3 filhos. Tudo falou errado. Foi reprovado, né? Pois é. E aí, assim, quando ele me fala isso, na hora eu falo pra ele assim, você tem a minha promessa que você vai ter o acesso livre aos nossos filhos. Mas comigo acabou aqui. Porque ele falou tudo que ele não podia falar, né, Alessandra? Pois Se ele tivesse falado, eu voltei porque eu te amo, me perdoa, aí você tava casada com ele até hoje. Mas ele não amava. Porque era 2 seres humanos imaturos, com falta de pai, mãe, com falta de amor próprio, com falta de autoestima. Por isso que quando alguém fala assim, culpa, não existe culpa, gente. Existem pessoas que não sabiam da sua própria história, não tinham consciência do que estavam fazendo. Consciência no sentido de, assim, eu estou fazendo besteira porque eu estou motivado por uma coisa que não é legal, é consequência. A minha separação foi consequência da minha história, da minha infância, da minha história com a minha tia, da minha história mal resolvida comigo mesma, relacionamento com ele, separação. Separação foi só, entende? A consequência de tudo isso. E aí eu prometo isso para ele, que ele pode ter acesso livre aos nossos filhos e que comigo não ia ter mais nada. E de fato, né, já 20 anos de idade, de 20 anos de separação, ele tem esse contato com os meninos, ele frequenta a minha casa. Nós não somos os melhores amigos, mas a gente não é inimigo. Quando ele precisa, ele liga para mim, fala alguma coisa, eu falo com os meninos. Enfim, essa história está muito bem resolvida. E o que eu falo que foi assim, para mim, a questão da separação que você falou para me derramar o coração, né? Raiva de Deus. Eu sou a mulher mais feia da face da terra, ninguém vai me querer. O sentimento daquele momento ali. Questão financeira, de olhar para meus filhos e falar assim, eu não vou dar conta, mas eu tenho que dar conta. Então aí eu entro nesse processo e aí eu começo a fazer uma graduação de psicologia. Hoje eu consigo ver que talvez foi meio que uma fuga. Eu vou estudar. E foi muito bom. Me tornou uma pessoa melhor, fez realmente eu entrar em contato com algumas leituras que eu jamais teria acesso se eu não tivesse ido fazer faculdade. Só que no meio dessa confusão, quando eu começo a fazer faculdade, eu ainda perco meu emprego. E aí eu tenho uma outra traição. Porque as pessoas do meu serviço me mandaram embora, porque eu trabalhava no órgão vinculado à igreja. E o que eu virei? Uma mulher separada. Aí eu tinha mais raiva dele ainda. Porque, assim, por culpa dele, olha o que aconteceu comigo agora. Sim. Então, tudo a partir do momento da traição virou culpa dele. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Meu Deus, meu Deus. Deu tudo errado, né? E aí eu entrei em relacionamentos ruins, namorados, pessoas que eu conhecia, nada a ver, de nada a ver. Gente 15 anos mais nova do que eu, então, nada a ver. Mas eu não levava para minha casa, não. Meus filhos não conheciam porque eu tinha essa coisa de proteção dos meus filhos. Mas sempre na busca, né? Sempre buscando alguém para preencher esse vazio no seu coração. Eu tinha que estar trocando mensagem com alguém, gente. Alguém tinha que estar dizendo, Alessandra, vamos sair? E eu dizendo, não tô afim não. Mas tinha que ter. Tá. Porque senão eu ia sentar e ia chorar, porque, né, alguém tinha que olhar para mim, para minha pessoa. Isso era o importante, era o que te mantinha de pé, Sim, viva. Porque quando falta, aqui dentro eu tenho que buscar fora. Sim. E eu não tive esse amor de mãe, não tive esse amor de pai. Não tive o amor do meu marido.
Então eu tinha que buscar fora. Achava que Deus não te amava também. Não, Aí você já sentia a mais miserável das mulheres. Imagina, eu estava brigada com Deus, como é que eu podia receber esse amor de Deus? Porque Ele estava ali me amando, mas eu não aceitava, né? Porque eu tinha brigado com Deus. E aí entra nesse processo todo de mágoa, de tudo. E um momento eu começo a perceber assim, gente, preciso resolver isso dentro de mim. Aí eu pensava assim, quando eu começar a namorar, eu vou ficar bem. Quando eu arrumar um novo emprego, eu vou ficar ótima. Quando isso, eu vou assim. Quando eu começar a dirigir, então sempre se acontecer tal coisa, eu vou ficar bem. Só que não era isso, porque não era nada externo, era interno. Era uma dor de uma traição dentro de mim, era uma mágoa do mundo, de Deus, da vida, e era um vazio. Preciso resolver isso. E quando meu pai falece, né, eu venho nesse processo eu já tinha feito a graduação de psicologia, eu já tinha feito um curso de coach. Nessa época eu tinha um hotel para cachorro, então eu atendia, recebia os cachorros lá em casa. Já percebia muitas mulheres com a dificuldade de amar e ser amada, né? Às vezes não dava atenção para o marido, para os filhos, mas dava para os cachorros. Eu sempre muito ligada nisso, de observar as pessoas e tudo, mas completamente fora do meu propósito. E aí, quando meu pai ele falece, que eu faço esse encontro, né, de sair do caixão, e eu tomo essa decisão de começar a atender as pessoas novamente e começar a botar o meu propósito mesmo em ação, e eu começo a entender tudo. E eu entro num processo de assim, tudo isso que eu vivi foi um grande aprendizado para eu estar aqui hoje, tranquilamente falando isso para vocês e de alguma forma ajudando algumas mulheres que passa pelo mesmo, porque quando você tá, eu falo assim, quando você tá no meio da lama ali, você só consegue se sujar. Sim. Você fica chafurdando ali, porque você não vê saída. Então, quando você tá nesse processo dessa dor, você tá aqui presa na dor, na mágoa, no rancor, no ódio, na vingança, no vitimismo. E como sair daqui para você vir para cá? E você resumiu tudo. A mulher traída, ela sente tudo. Ela é vítima, ela tem ódio, ela se sente culpada, enfim, é muito difícil a traição, né, Alessandra? É muito. Algo que mexe muito. Eu acho, eu não sei, me ajuda a entender por que dói tanto a traição? Por que é tão difícil a gente superar isso? Por que dói tanto? Principalmente porque você coloca muita expectativa no outro. Então, se você coloca assim, esse é o amor da minha vida, você não imagina que o amor da sua vida vai fazer algo assim com você. É capaz. Né? A gente pensa assim, é igual uma história que eu acho bem interessante que ilustra bem. Se você passar na rua e um mendigo te pedir uma moeda e você não der, você não sentiu que era para dar? E ele fala assim, você vai morrer. Você vai rir. Tá bom. Mas se a sua mãe passar por você, fala, filha, eu sonhei que você ia morrer. Sim. Não, meu Deus, eu vou morrer. Aí porque é alguém que tem vínculo, que você tem amor, que você confia. Então, a traição é uma deslealdade. E a traição ela vai muito além de você ficar, do homem, né? No caso que a gente está falando aqui, ficar com outra mulher. A traição de falar mal, a traição de não te acolher, a traição de você contar um segredo e as pessoas espalhar, tudo isso é traição. É verdade. Tudo que te verdade. leva. E aí, quando é o marido, tem ainda uma questão maior, a vergonha que as mulheres sentem. Eu percebo muito isso nos meus atendimentos. As mulheres ficam com vergonha das amigas, vergonha da família. Então a traição ela se torna, você engole. E aí magoa mais ainda, porque assim, ninguém pode saber. Imagina, a Sérgia é minha amiga. Se a Sérgia sabe que eu fui traída, ela vai contar para a Flávia. Não, aí se engole. Então tem muitas mulheres que passam anos nessa situação, fingindo que não sabe, é para não ter que tomar uma atitude de chamar a pessoa aqui, né, na xincha, assim, igual, fez, vai embora, né? Ou então, bora resolver essa parada. Então elas fingem que não sabem, e quanto mais tempo você finge que não sabe, mais tempo isso te magoa. É uma situação mal resolvida. E é uma ferida que ela vai sendo ferida, em vez dela sarar, ela vai ser ferida o tempo inteiro. Porque a pessoa vai reforçando, fazendo isso cada vez mais. Então, por isso que dói tanto. E você, hoje, por toda a sua experiência, tudo que você viveu, todas as mulheres que você tem cuidado, você aconselha o divórcio, a separação, a ruptura do relacionamento com a traição? Não. O que eu falo para as mulheres é assim, a primeira pergunta que eu faço é, você apanha? Existe alguma cena assim de
alguma tortura psicológica, então eu sondo. Até porque no meu estágio de psicologia, eu estagiei na delegacia da mulher. Então, a primeira coisa que eu sondo quando alguém vem falar comigo é: mas como é que é? Alguma vez isso, ele te bateu? O que ele fala para você? O que ele verbaliza? Então, eu faço essa sondagem. Porque se existe um risco, né, de alguém, de morte, de tortura, aí eu acho que a primeira coisa que eu falo é: procura a delegacia da mulher. Claro. Resolve lá. Fora isso, não. Eu acredito que os dois conversando e os dois estão dispostos a ficar juntos, porque tem que ser uma decisão do casal. Tem muita chance do casamento agora ele ficar muito melhor. Porque, de repente, é uma chance que a mulher descobre assim: olha, calma aí, eu só olho para ele, eu não olho para mim. Eu só ando com roupa rasgada. Inclusive, foi uma fala do meu ex-marido para uma amiga minha: Alessandra, só anda rasgada. Eu só ando rasgada, eu não estudo, eu não faço nada de interessante. Eu me tornei uma pessoa desinteressante. E, às vezes, com a traição, a mulher leva um susto e fala assim: quem era eu quando eu casei? Quem era eu quando eu namorava? Porque quando a gente vai encontrar com o namorado, vai tudo maquiada, arrumada, cheirosa. E quando entra dentro de casa, a gente esquece que tem que se cuidar. Então, existem muitos casais que depois de uma traição, eles conseguem se superar. Mas aí a mulher ela tem que fazer um trabalho de um verdadeiro perdão. E o verdadeiro perdão, ele implica em cuidar da autoestima, cuidar do amor próprio, silenciar os sabotadores, ver em mim, eu, como mulher, o que precisa mudar. Não é simplesmente assim: então tá, vamos conversar, você me trai, eu traí, então eu te perdoo, tá perdoado. E aqui ignoro o assunto, e ninguém mais toca nesse assunto, não se fala mais nisso e vamos seguir a vida. Só que se eu não mudei o comportamento, eu não mudei a forma que eu ajo dentro desse relacionamento, a consequência vai ser qual? Ou vai repetir uma traição, ou vai acabar separando. Porque a traição, ela é só um sintoma. Ela aconteceu porque alguma coisa aqui atrás... Ninguém acorda, gente. Nossa, como eu tô feliz no meu casamento. Eu amo a minha esposa. Não, eu chego em casa sorrindo, dá uma alegria. Vou trair ela. Tô afim. Ninguém faz isso. Exatamente. Se a pessoa, o homem, a mulher também trai, né? Eu gosto de deixar isso muito claro. Eu já ia perguntar. Pra não existir esse discurso, né? De só o homem. Não, a mulher também trai. E nas suas palestras por aí, homens te procuram? Sim, já atendi homens que foram traídos e homens que traídos. Sim, já atendi. E a mulher também trai, mas ninguém chega e fala: eu tô muito bem, aqui tá massa, deixa eu ver como é que é trair. E eu até brinco: se você encontrar com alguém assim, corra dessa pessoa. Porque ele tem algum perfil aí que não tá muito bom. Né? Eu tô muito bem, feliz aqui nesse relacionamento, mas eu tô a fim de trair, porque eu gosto de ter problema. Né? Então eu até brinco: gente, ó, se tem esse perfil aí, você pode correr dessa pessoa. Então, a traição, ela é só uma bandeira. Gente, aqui tá ruim. Olha, essa história tá quebrada. Quando entra um terceiro, eu falo isso, né? Entrou um terceiro é porque os dois aqui estão distantes. Senão não tem espaço para esse terceiro entrar. Então, eu não aconselho separar. Eu sou muito a favor da família. Eu acho que a família é a base de tudo. No meu trabalho, eu vejo mães que criam filhos sozinhos, né? Eu não sei se eu falei aqui, mas eu trabalho com menores infratores. E lá eu vejo o quanto que essa falta do pai, ela é gigantesca na vida das crianças, dos adolescentes, sabe? Porque a gente precisa da figura materna e paterna. Eu sofri com a falta da figura materna, né? E eu sei o tanto que isso foi difícil para mim como mulher. E eu vejo que a falta do homem também, ela é muito importante. Não é à toa que Deus criou o homem e a mulher, gente. Né? Porque são dois aqui. E se completam, né? Se completam. E dentro de mim existe um lado masculino e um lado feminino. E é o meu pai que vai fazer esse lado masculino ser equilibrado, para não me tornar essa mulher que tinha que brigar com o marido, que tinha que trocar a janela, que tinha que brigar pela luz, porque o meu lado masculino estava desequilibrado. Meu pai disse que eu tinha morrido para ele. Então eu não tinha a mãe, o meu lado feminino, e o lado masculino completamente destemperado, né? De um pai que me abandonou, que me entregou para uma tia, que estava indo casar de novo, que é importante para ele era só as mulheres, as esposas, não a filha. Então sim, eu acho que é possível você ter uma questão de uma traição e a partir daí ressignificar essa história. Conheço muitos casos de mulheres que depois foram traídas, elas ficaram muito mais bonitas. Ressignificar.
Ajuda a gente a entender. Ressignificar. Como é que você ressignifica, minha filha, uma traição? Me diz aí, me ensina aí esse mistério. Ressignificar. Ressignificar é você pensar numa história, e eu vejo que a melhor maneira de você ressignificar essa história é falar assim, o que... Alguém chamou, tem algum celular tocando? É o seu. O que... É um despertador, gente, me desculpa. Pode atender, quer atender? É despertador, meu Deus. É ótimo, ao vivo é assim. Você não vai sair daqui agora não, doutora. Tranquilo. Eu não te deixo, não. Ressignificar, eu falo que é a melhor maneira, assim, que nem é uma maneira técnica, mas é uma maneira que todo mundo compreende e faz bem. É olhar para essa história e falar assim, o que essa história quer me ensinar? Por que meu marido me traiu? O que faltou aqui dentro de casa? Onde errou, né? Em que lugar, exatamente. Eu não gosto muito do erro, porque bota um peso, né? Por causa que a mulher errou e o homem me traiu. Ou então porque o homem é vagabundo e ele me traiu. Quando você coloca culpa, eu prefiro assim, qual é a minha autorresponsabilidade aqui? Com meu ex-marido hoje eu sei dizer perfeitamente. Eu era autoritária, eu era o homem da casa, tudo tinha que ser do jeito que eu queria, porque senão eu ia falar, ia reclamar mesmo. Eu não tinha medo nenhum de apontar o dedo e falar assim, você tá errado. Não era para ser feito assim. E cadê o respeito? Né? E andava rasgada, como ele comentou isso com uma amiga minha. Com a camisa do político? Quase. É quase político. Short rasgado. Sabe aquelas coisas assim, essas roupas velhas eu vou botar dentro de casa? Né? Era mais ou menos isso. Então hoje eu consigo, eu não me amava. Eu acho que o mais forte, eu não sei, pra mim é essa questão do amor, mas você não se amar, Sim. né? Porque como é que alguém vai te amar se você não se ama? Se eu sou desinteressante pra mim, né? Não é? Eu brinco assim para as pessoas, gente, vai pular de paraquedas, vai jogar boliche, vai aprender a patinar, vai dançar, vai fazer alguma coisa. E você sinta amor pela vida. Porque a gente vai ficando mais velha e entra numa rotina, que é um outro fator que atrapalha muito os casais, essa rotina. Então você acorda, aí vocês estão ali, faz a mesma coisa, toma café, vai todo mundo trabalhar, volta. Um fala mal dos colegas do trabalho, o outro fala mal também. Aí paga boleto no final do mês. Aí, o fulaninho tem que ir para a escola, ciclano tem que pagar isso. Aí vira só um negócio. Fica mecânico. Mecânico. E aí cadê o amor? Cadê dá um abraço aqui, meu bem? Cadê aquela coisa diferente? Né? Você perde, você vai começar a perder o brilho. Então, a ressignificação, ela é isso. O que essa história pode me ensinar? Nossa. Acho que isso vale muito a pena. O que a traição te ensinou? Me ensinou que eu precisava primeiramente me amar. Me aceitar como eu sou e admitir que eu sou uma filha amada de Deus, independente de qualquer coisa. Porque aí eu tenho um outro detalhe. Quando eu me separo, eu me sinto uma mulher fora da igreja. E no que eu acreditava, eu estava em pecado. Mais um motivo para não chegar perto de Deus. Sim, a pecadora não tem como eu chegar perto de Deus. Separada. Né? Meu voto de para você sempre. Você deve ter vivido dias muito difíceis, né? Foi. Por tudo, porque acabou tudo que você tinha, né? Alguma coisa que você tinha ali. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo assim, separada, brigando com Deus e tudo. Mas falando com ele, falando né? com Deus e eu chorando. Brigando, nem que seja reclamando, mas era com Deus. Sabe aquela coisa assim de você chorar e dormir? Sei. De tanto cansaço? Sei. E eu chorando. Aí eu lembro que eu falei assim, ele podia morrer, que eu ia receber a pensão dele, eu ia virar viúva. E hoje eu falo assim, meu Deus, mas que necessidade de aprovação. Não é? Porque Deus me amava do mesmo jeito e me ama do mesmo jeito. Né? Mas eu precisava prestar conta para a sociedade. Porque eu ia deixar de ser uma mulher separada e ia ser viúva. Sim. Aí viúva era bonito, né? Você estaria bem na fita. Bem, né? Eu ia só falar, gente, ele faleceu, eu sou viúva. Aí é o vitimismo, eu tenho 3 filhos, eu sou, né? Quem dózinha de mim, quem vai, né? Perdi minha mãe, agora viúva. Então, olha como que é louco a maneira de precisar que alguém olhe por nós. E a gente comete loucuras por conta disso. Tem muitas mulheres que resolvem não trabalhar, entre aspas, né? E eu falo que isso é uma doença, porque vai viver da pensão do ex-marido. Uma vez eu ouvi uma falando assim, não, vai dar vida mole pra ele? Se eu começar a trabalhar, vai diminuir a pensão, ele vai gastar com as vagabundas. Eu olhei assim e falei, meu Deus, assim, como que ele... Vem cá, me dá um abraço aqui, que isso aqui... Você tá precisando de um abraço. Vem cá. Você volta de amor. E aí você para a sua vida. Então, quando eu não ressignifico, eu não entendo o que eu tenho que aprender, eu literalmente paro a minha vida.
E eu tenho um caso desse na minha casa, né? A minha madrasta. Aquela lá que me batia de cabo de vassoura, que meu pai traiu, foi morar com outra. Ela até hoje, ela não casou, não começou a vida dela de novo. Isso tem o quê? Eu tinha 13 anos, então isso tem 30... Alguém me ajuda no cálculo aí, 48 menos 13. Então... Ajuda aí, Betão. Ajuda aí. 48 menos 13, Gabriel. 48 menos 13. 25, né? Não, é 30, 35. né? 35 anos. 35 anos. 35 anos que meu pai foi embora. A minha madrasta mora no mesmo lugar, na mesma casa, joga praga do mesmo jeito. Ela simplesmente anulou a vida dela. Ela era manicure, fazia unha nessa época, né? 35 anos atrás, ela poderia ter aberto um salão, ter feito muito dinheiro, ter conhecido um cara, ter começado de novo. Não, ela ficou lá. Ela não ressignificou a dor. E o que me fez pensar isso? Quando meu pai fica doente, ela se oferece para ajudar a cuidar do meu pai. E aí ela fala alguma coisa, que eu não vou me lembrar exatamente o que, mas que dá para entender. Eu estava esperando ele. Meu Deus. E aí aquela briga dela, aquela raiva, aquele rancor, eles viviam muito mal, mas a traição para ela foi uma coisa que manteve ela presa ao meu pai. Foi o Ela nunca cativeiro perdoou, dela. né? Nunca perdoou. E aí tem esse sentimento também, que é outra coisa nossa de mulher, né? Não é meu e nem de ninguém. Então, assim, quando queria eu feliz, eu vibrando, meu ex-marido terminou com a namorada. E quando seu pai faleceu, ele não estava com essa pessoa que ele traiu, a sua madrasta? Não. Já tava- Essa Já tava era a minha só. madrasta, aí ele casa com uma outra. Eu vou botar nomes que fica mais fácil. A minha madrasta, que era de Janeira. A gente pode falar o nome até porque nenhum é mentira. Então, a minha madrasta, que é de Janeira, ele casa com a Socorro, separa da Socorro e casa com a Andrelina, separa da Andrelina e estava interessado em outra mulher. E aí ele faleceu. E aí ele faleceu. E aqui era uma mulher completamente diferente dessas. Essa mulher, ela era uma pessoa bem mais simples, que meu pai sempre procurou uma mulher mais nova, mais bonita, que tivesse dinheiro, de alguma maneira. Essa que ela era mais simples, ela fazia Ele não era bobo faxina. não, seu pai, Não, né? bobo não. Só que antes aqui, ele teve uma outra mulher e a minha mãe. Essa mulher que foi muito pouco tempo depois da minha mãe, né? Morou na casa dele muito pouco tempo. Aí veio a minha madrasta, que teve 2 filhos com ele. E ele estava só. Nessa briga com essa pessoa aqui, com a Andrelina, foi uma questão financeira, ele perdeu tudo que ele tinha. Então, judicialmente, eles estavam brigando para ele conseguir reconquistar alguma coisa de um apartamento que ela tinha vendido. Então, tem toda uma história financeira. Meu pai sai desse casamento literalmente com a mão na frente e outra atrás. E vai morar num galpão que ele tem lá na Santa Maria. Então, os 3 anos últimos do meu pai, ele mora sozinho nesse galpão. E a moça que ia fazer a limpeza da casa dele, ele se envolve com ela. E aí um dia ele fala pra mim, minha filha, encontrei o amor da minha vida. Só que Romântico ele não ele. era, romântico, só que ele não me disse quem era. Ah. E aí, como essa mulher foi ajudar a gente, tudo aí, né? Claro que a gente percebe. E aí eu descobri quem era o amor da vida dele. Mas não deu tempo dele casar com ela e nem nada disso. Então é assim que termina a história do meu pai e hoje me traz uma grande lição. Por que não resolver hoje? Pra que você vai ficar esperando daqui 10 anos? Se meu pai tivesse mexido nessa ferida dele aqui e tivesse resolvido, ele não estaria onde ele está. E aí eu volto lá na minha madrasta. Quando a minha madrasta se separa do meu pai, ela fica com um filho de 7 anos e um de 6, que é os meus 2 irmãos, mais novos do que eu. Ela tinha toda a condição de física, emocional, de parar, ressignificar, de repente começar uma nova história. E seguir. E seguir. Porque aqui a gente pensa em 2 hipóteses, você falando aí, eu estava aqui pensando. Existe o casal que é possível reconciliar. Sim. Perfeito. Perfeito. Aqui tem que ser feito um trabalho do casal. Sim. Porque não tem culpado, ninguém é culpado, tem que descobrir o que faltou de um e de outro e tentar corrigir. Tem um interesse Autorresponsabilidade. tem o interesse de ambos em resgatar o casamento. Sim. Mas tá ferida lá. Tá ferida. Ok. Precisa colocar um remédio, precisa colocar um band-aid, precisa sarar. Sarai é o casal. Não adianta tampar, esconder, parar de falar. Não adianta, é Não o casal. adianta, Porque é o o homem tem casal. muita dificuldade de lidar com isso. Às vezes ele é uma pessoa que... Eu não sei, é difícil falar. É falta de caráter quem trai? É porque ele não tem caráter? Como é que trata isso? Mas geralmente o homem não fala.
Ele lida de maneira diferente da mulher, do mesmo problema, né? Só para ver aqui o que você perguntou. Não existe como eu botar assim um rótulo. É falta de caráter. Ou então, aconteceu... Existem pessoas que em determinadas situações... Então, você tem que ver quem é essa pessoa. Quem é esse marido? Ele sempre foi assim? Isso é da índole dele? Você casou com um homem que ele era mulherengo. Quando ele começou a namorar com você, ele estava com outra namorada. E ele achou que ia casar e ia mudar o cabra depois do casamento. Às vezes o pai dele foi era assim, ele está reproduzindo o que o pai cara é muito complexo. Então não dá pra gente dizer assim, é falta de caráter, é falta de... Aconteceu, o meu ex-marido, ele não era assim. E teve uma determinada situação, porque em casa não estava bom, porque a gente não se entendia mais, porque eu já tinha desistido, mesmo sem dizer nada, porque o corpo fala. Eu não dizia nada, mas eu demonstrava, e ele também entrou a terceira pessoa. Mas eu não posso dizer, ele é uma pessoa sem caráter nenhum, porque ele cometeu isso. E uma falha não determina a gente. Né? A pessoa fez uma coisa, agora por isso ele está rotulado, ele não serve para nada. Exatamente. E assim, outra coisa, quem trai de novo. Igual você falou, seu marido te traiu uma vez, confessou, perdoou, tentaram. Isso. Traiu de novo. Se você tivesse ficado com ele, talvez ele tivesse traído outras vezes. Muito provavelmente. Cara, é tão difícil de lidar com isso. Mas por quê? A gente cometeu esse erro aqui, que eu falei para ninguém cometer. Não tratou. Tá. Ele eu traí você, né? Ele confessou, eu falei, então é a primeira, única e a última vez. E aí ninguém fez nada para mudar a relação. No outro dia, todo mundo vamos trabalhar, no final do mês vão pagar os boletos, você leva fulana para a escola, você traz Beltrano, você leva para o médico. Nada se fez. Mas existem as exceções, né? Vamos chamar, não sei se o nome seria esse, exceções. Você acabou de falar de pessoas que foram traídas e que ressignificou e hoje vivem um casamento maravilhoso. Mas ressignificou. Porque não tratou. foi o que nós fizemos. Porque nós simplesmente, me traiu, então te perdoo. Isso não é ressignificar. Eu não mudei a minha postura, eu não comecei a me amar mais, eu não me tornei uma mulher mais acolhedora, mais sensível, eu não deixei de reclamar da casa. E ele também não mudou, a gente não ressignificou. A gente só entre aspas, então eu te perdoo. Ale, me diz uma coisa também. Assim, lá no seu trabalho, assim, quando você está lidando com esse assunto com as mulheres e até com homens, né? O que eles mais te perguntam? O que as pessoas mais buscam em você e qual que é a resposta? Olha, as mulheres traídas, a pergunta que elas mais querem resposta é por que ele fez isso? É unânime, assim. Ale, eu queria saber por que ele fez isso. Isso é um bom sinal, é você tentar identificar o problema. Mas você não acha que isso aí esconde que a mulher está se sentindo culpada? Também. Essa pergunta? Também. Será que eu fiz alguma coisa errada? Isso. Já aconteceu também. Por que ele fez isso? Aí até fala assim, olha, tem coisas que talvez você não vai nunca ter a resposta. Talvez um dia ele vai dizer. Mas nem ele às vezes sabe. Às vezes foi uma circunstância, às vezes foi uma falha mesmo ali naquele dia, uma fraqueza. Entende? Não existe... O que precisa entender no emocional é que eu funciono de um jeito, você de outro, ela de outro, e não tem como você dizer assim, nessa linha reta aqui, nessa linha reta a gente vai achar todas as soluções. As respostas para tudo. Não. Mas a pergunta que eu acho que mais machuca as mulheres é por que ele fez. E o que você responde para elas? Eu pergunto para elas, por que você acha que ele fez? A maioria tem a resposta. Igual eu falo, eu não me amava, eu era muito chata, eu reclamava de tudo, eu queria ser o homem da casa. A gente tem a resposta. Mas às vezes precisa que alguém pare com você, te empurre, para um pouquinho, pensa. Por que você acha? É porque se a pessoa não reconhecer o erro, ela não muda, né? Não. E aí se ela casar de novo, ela comete o mesmo erro. Mesma coisa. E em relação a, se ele fez uma vez, vai fazer de novo, a grande chance é se fizer como eu fiz. Simplesmente esquecer. Eu entendi. Né? Mas tem fingir que não aconteceu. Então vamos passar por cima, vamos ter aquela noite de reconciliação e vamos embora. Não conta pra ninguém, não toca nesse assunto. Não vamos falar. Não fala mais nisso. Você lida com mulheres assim que são traídas e continuam o casamento fazendo de conta que não acontece nada, que isso é normal, que o homem é assim mesmo? Eu tive um caso bem específico que foi uma traição um pouco diferente. Essa cliente, ela chegou para mim, tirou a aliança e falou, eu vim aqui porque no final desse nosso... Porque como eu atendo como coach também, né? E você não falou isso no início, falou, tem que falar, tem que se apresentar direitinho. Vou apresentar de novo. Então, assim, a gente faz um processo, né? Então, umas 8 semanas. Essa foi uma cliente que eu achei bem interessante.
Nesse sentido. Ela chegou e falou, eu vou separar porque não tá certo. E a traição dela não tinha sido com outra mulher. A questão dela tinha sido financeira. No início do casamento, houve uma situação X e ela se sentiu roubada por ele. Só que ela nem lembrava disso. E ela dizia, ele me incomoda muito. E a gente demorou uma sessão e nada, 2 sessões e nada, mas ela não lembrava. E aí eu faço desbloqueio, né? Um dos meus trabalhos é desbloquear em relação a pai e mãe. Falei, bom, já que não tem nada com seu marido, vamos atrás do seu pai e da sua mãe. A gente fez todo um trabalho com pai e mãe, nada, e ela olhava para ele e dizia assim, Alessandra, eu tenho um ranço dele. Eu tenho coisa que eu não aguento, mas eu quero ficar longe desse homem. E ele te trai? Não. Tem certeza disso? Tenho. E eu, gente, mas não é possível, tem que ter alguma coisa aí. E aí a gente começou a puxar, e ela lembrou que ela tinha um dinheiro dela na conta dele, e ela, quando foi pedir o dinheiro, ele falou, eu já gastei. Eles estavam fora do Brasil. E ali, para ela, foi um roubo. Só que foi uma traição. Foi uma traição. Ele usou o dinheiro dele, sem falar. Só que olha como que é engraçado quando você não ressignifica. Ele casado, ele pagava as contas, ele ajudava, ele fazia, o dinheiro era deles. Então ele ganhava mais do que ela, ele comprava o que precisava. Se ela queria comprar qualquer coisa, estava ali à disposição. Embora ela também trabalhasse, mas ele arcava. Mas esse sentimento dela de traição era uma coisa muito grande. Aí a gente fez um desbloqueio, ela conseguiu ir lá e ressignificar a história, perdoou. E depois de uns 2 meses ela me mandou uma foto. Ale, estou em lua de mel aqui em Gramado. Eu me emocionei. Caramba, eu nunca tinha ouvido isso. Eu me emocionei. Né? Meu Deus. Porque as traições, elas acontecem no dia a dia. É nas pequenas coisas. É quando você acorda e fala, bom dia, mulher. Que bom dia, mulher chata. Só se for pra tu. Só se for pra tu. Essa frase aí é ótima. Só se for pra você, o bom dia. É quando você marca um almoço e o seu marido não aparece. Entende? Quando ele mente, quando né? Ele mente. A mentira é uma traição. É uma traição. Né? Mentira é terrível então, se eu descobrir mentira. São né? essas pequenas coisas. E aí, quando entra o terceiro, é a gota d'água. Até porque, quando entra o terceiro, eu me coloco junto, a gente não consegue mais se enganar. Porque agora tem um terceiro. Eu tô vendo esse terceiro aqui. Eu não vou ter como ficar fingindo, não. Vou me empurrando com a barriga. Porque outras pessoas vão saber. Existe um terceiro que sabe que entre eu e meu marido não tá legal. Então, começa a puxar uma coisa muito maior. Aí a gente começa a perceber que essas traições pequenas do dia a dia, elas foram empurrando para que esse terceiro entrasse. Uhum. Então, Ali, vale a pena, se o marido quer reconciliar, e a esposa também, né? Independente de quem traiu no relacionamento, falando de traição, vale a pena com certeza investir no casamento? Com principalmente certeza. se tem filhos, né? Porque é difícil essa caminhada de mulher. Não pensa assim pros filhos, sabe por quê? Aí você coloca uma desculpa e um peso em cima dos filhos. Ok. Vai ficar porque eu quero. Você, fulaninho da Silva, traiu e ama sua esposa? Sim. Você, Mariazinha da Silva, foi traída e ama seu marido? Sim. Querem ficar juntos? Ok. Porque quando eu falo assim, eu vou ficar por conta dos meus filhos, você jogou todo o problema em cima dos seus filhos. E seus filhos vão crescer ouvindo isso. Não me separei porque vocês eram pequenos. Eu não me separei porque eu queria que vocês crescessem. Eu queria que vocês fossem gente. Então eu tive que aguentar o seu pai. E muitas mulheres fazem isso. E aí o filho, ele cresce com um peso que não é dele. Já com esse estigma. Ele não traiu, ele não foi traído, ele não tem nada a ver com essa relação, então por que ele tem que carregar esse peso? Realmente. Então fica porque eu quero ficar. Trabalha isso no casal. No casal. Sabendo que isso vai refletir nos filhos. Porque você é uma mulher feliz, porque você está bem, porque você curou seu coração, porque você ama seu marido, por consequência você vai ser uma mãe maravilhosa. Sim, tudo vai fluir muito bem. Entende? Ok, esse é um ponto de quem quer a reconciliação. Agora existe um ponto super dolorido, que é você ser rejeitado ou rejeitada. O seu marido ou a sua esposa te trai, se apaixona pelo terceiro, que aí dói, né? Porque já começou, não me ama mais. Sim. E vai embora. Aí o traído que ficou, aí ressignifica, mas vai buscar ajuda também. Com certeza.
Deixa partir. Você falou também que tem mulher que tem dificuldade, não. igual sua madrasta. Ele foi, mas 30 anos depois... Foi só o corpo, né? Eu tô esperando ele voltar. Foi só o corpo, né? Porque o emocional ficou preso nele. Então é importante saber romper, deixar ir. Com certeza. Me perguntam muito isso. Eu sozinha eu dou conta? Eu falo assim, olha, você consegue dirigir sozinha, aprender a dirigir sozinha? Provavelmente. Mas vai demorar quanto tempo para você pegar o carro sozinha, sem bater, sem arranhar, sem passar por cima de um cachorro, sozinha? Mas você vai dirigir 1 hora sozinha. Então, emocionalmente também. Você dá conta sozinha? Provavelmente. Você pode fazer suas orações, você pode ler vários livros, você pode buscar no YouTube algum vídeo. Vai te ajudar de alguma maneira? Sim. Mas se você busca um profissional, busca fazer um acompanhamento... é muito mais certeza que você vai conseguir algo. Você vai passar por essa fase. Com certeza. E muito mais rápido. Né? E muito mais rápido. Vai se curar de repente para até refazer a vida. Sim, né? O que me impulsionou a chegar aqui, eu fiz 1 ano e pouco de terapia, quase 2 anos. Uhum. Tudo bem que no meio da terapia lá foi engraçado, que uma terapeuta me passou para outra, porque eu sou mulher determinada, e eu chego um dia... caso a ser estudado, né, Alessandra? Eu chego um dia, né, e aí eu até brinco assim, modéstia nunca passou perto de mim, tá? Deu um tchau muito rápido. Aí eu brinco pra minha psicóloga, eu tô muito bem. Eu conheci o menino, a gente vai conversar, não sei o que, começa a rir, tipo, eu tô ótima. Porque o meu mecanismo de defesa sempre foi esse. Dizer que eu tava ótima, tem que ser dura, porque eu apanhava de cabo de vassoura, gente. Então, eu não era frágil, eu era forte. E aí eu falo tudo isso para ela e ela fala assim, Alessandra, eu vou te passar para outro psicólogo, porque eu me separei, fiquei com um cachorrinho e eu não tô dando conta de te atender. Não. Porque todo dia eu choro muito. E aí você desbancou a sua terapeuta. E ela era bem... E assim, e ela me atendia com muito amor, era uma moça bem nova, ela tava... Eu não tinha dinheiro para pagar a terapia, então eu fazia naquele lugar onde as pessoas estão formando. Sim. Então, assim, eu olho para ela com muito carinho, porque assim, ela era muito mais nova do que eu e tudo. Eu acho que ela nunca pegou um caso igual o meu, né? Assim, completamente brigona com a vida, né? E aí eu contava a minha história, ela se emocionava e queria chorar. E nesse dia, exatamente, ela fala isso. Olha, eu não estou dando conta, porque eu também sou separada. Eu fiquei só com o cachorrinho e eu quase todo dia eu ligo para minha mãe e choro no colo dela. E eu virei assim, nem mãe eu tenho, gente. Como é que eu vou chorar? Então, eu penso nisso, sabe? Que buscar uma ajuda foi importante para mim, muito. E depois dessa psicóloga, eu fiquei com um terapeuta masculino, né? Um homem, que também era muito novo. E que me ajudou muito. E aí eu decido fazer a faculdade. Mas eu tenho que honrar e reconhecer que eles foram fundamentais para me ver chorando, para eu poder... Eu tinha um ambiente seguro, que ninguém ia me julgar, que ninguém ia apontar o dedo na minha cara, que você não está isso na igreja, aquilo que as pessoas faziam, que você é pecadora, né, que você não vai dar conta, que você é doida. Eu não tinha nada disso ali. Ali era meu ambiente de segurança. Eu podia ir falar, chorar, ser eu ali. Ali eu podia quebrar a minha defesa. Então me ajudou muito nesse processo de crescimento. Você conseguiu voltar para a igreja? Hoje eu não frequento uma igreja física, mas eu tive esse reencontro com Deus. Sim, vamos já caminhando já marchando. Fala pra gente um pouco dessa descoberta de novo com o Senhor, desse encontro com o Senhor, do que aconteceu com a sua vida aí com o Senhor, e já manda a sua mensagem, o que você quer deixar registrado para as mulheres que vão estar, ou os homens, né, que estejam assistindo a gente, que foi traído, ou que traiu. Vamos lá. Em 2019, quando meu pai falece, eu faço esse encontro e lá eu falo, cara, Deus existe mesmo. Eu saí do caixão mesmo, porque o negócio estava dando certo, né? E eu faço esse compromisso. Você fez as pazes com o Papai do Céu. Com certeza. Fechou. Chorei feito menina ali, falei, meu Deus, me desculpa. É maravilhoso, E aí eu levei... Esse encontro, Sai do Caixão, era de uma igreja? Era uma pessoa vinculada à igreja. E aí ele fala bastante de Deus e no final ele pergunta quem quer aceitar Deus, a Jesus, quem Jesus quer né? sair do caixão. E aí, claro que eu já levantei a mão, porque eu já tinha aceitado antes. E aí eu lembro que tem acho que se eu não estou enganada, é um salmo que fala, né, aonde eu estiver, o amor de Deus me alcança, né, que se eu for para a profundeza dos abismos, se eu for no alto das montanhas. Sim. E eu me lembro muito dessa passagem, lá nesse dia. Eu falei assim, Deus sempre esteve aí. E eu já vinha estruturada, eu já vinha servidora pública, formada, morava numa casa ótima, tinha um hotel para cachorro, então a minha vida financeira já vinha muito bem, já tinha diminuído essa carência, esse desespero para ter alguém do meu lado. Então eu já vinha dessa realidade. E aí eu tomo consciência que o amor de Deus, ele sempre me alcançou.
mesmo eu não querendo. Faço esse compromisso, isso é em julho de 2019, eu começo a ir, isso é em Goiânia, aí eu vou lá uma vez ou outra para ajudar nesse treinamento, eu faço um treinamento de desbloqueio emocional, descubro os meus bloqueios com meu pai. Que bênção. Isso já indo várias vezes lá. Começo a ficar amiga de... Todos eram evangélicos. As pessoas que eu comecei a me aproximar, pessoas evangélicas, eu começo a ter esse contato maior, começo a ler a Bíblia, descobri que todos os meus anos de igreja eu nunca tinha lido a Bíblia. Era assim, era um salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Deus, acabou. Mas assim... Mas é revelador, quem né? é esse Deus? É revelador. Quem é essa pessoa do salmo? Sim. Como que foi escrito o salmo? Sim. E aí eu começo a estudar a Bíblia, né? Eu tô aqui lembrando de uma coisa. Uma vez um amigo meu que é evangélico, trabalhava comigo no outro hospital, ele falou assim, você não conhece, Sérgio, aquele versículo que fala, faça a tua parte que eu te ajudarei? Aí eu olhei e falei assim, não, na minha Bíblia não tem esse não. Ele, claro que tem, é um versículo. Eu falei, não é bem isso que está escrito lá. Pois olha, até 2019 eu acho que um ditado é um versículo, né? Pois até 2019 eu acreditava que era uma passagem bíblica, viu? É isso que eu falei agora? Exato, eu era da turma dele. Porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Alguém um dia disse, na Bíblia fala, faz a tua parte que eu vou fazer a minha. E eu, Deus sempre disse para você fazer essa parte que ele vai fazer a dele. E eu acreditava que era um versículo, viu? Até 2020, mais ou menos, eu acreditava nisso. E aí eu começo a ler a Bíblia. Poxa, bem recente. Bem então, recente, foi em 2019, com o falecimento do meu pai. Só que aí o que acontece? Nessa caminhada minha de ler a Bíblia, de começar a ouvir músicas que eu gostava muito, músicas gospel, né? Músicas que falam de Deus. De vez em quando eu tô ali, aí aparece uma música, obrigada, senhor, eu entendi o que o senhor queria dizer aqui. Tá bom, papai. Né? Entendi. Captei a mensagem. Né? Aí vem a pandemia. Sim. Então eu diminuo de ir para Goiânia, e também é uma despesa e uma distância muito grande, e aí fica tudo fechado, eu fico em casa. Então eu entrei nesse processo de para onde que eu vou? Eu não queria também que acontecesse comigo como aconteceu da primeira vez. Eu entrei na igreja e eu tenho esse espírito assim muito na minha, só que não, e aí eu virei líder. De repente eu era coordenadora do grupo jovem, eu pregava, eu era do grupo de música, eu ajudava na intercessão e eu organizava as vigílias. Então eu entrei assim, de uma vez. E aí eu comecei a falar assim, eu também não quero agora, já adulta, com meus filhos, tomar essa decisão de frequentar uma igreja e ser assim, com a cabeça e com tudo. Eu falei, agora eu vou parar para pensar. Então eu já conversei com uma amiga minha, que é da Sara Nossa Terra. Eu já conversei com outra amiga minha, não vou lembrar o nome da igreja dela, que fica ali, na verdade um amigo, né? Perto da Terceira Ponte ali, Jesus, eu não lembro o nome. Eu já conversei com algumas pessoas e aí, que visão? Para onde que eu vou? A igreja católica, já pensei também em voltar, mas a igreja católica tem um ranço meu de quando eu me separei, tem toda uma história que... Aí eu sinto falta disso, né? Porque eu vejo que os evangélicos, eles leem muito a Bíblia, estudam muito, falam realmente... Gente, eu aprendi muito nesses 2 anos. Quem era Davi, como que foi Salomão. E eu fico lendo e fico, meu Deus, que coisa louca. A Bíblia e eu me apaixonei por isso. É maravilhoso. Então eu falo assim, hoje, quando alguém fala assim, Ale, você é de qual igreja? Eu falo, eu sou alguém que me apaixonei por Deus e que busca ter esse relacionamento. E eu sou a igreja, porque eu sei que Ele está dentro de mim. Eu sei que Ele habita no meu coração e eu todos os dias procuro demonstrar de alguma maneira que esse Deus está dentro de mim. E qual igreja física você vai frequentar? Eu ainda estou no processo. Você mora onde mesmo? No Lago Norte. No Lago Norte. Eu te chamar para cá. No Lago Norte. Eu estou ainda nesse processo de qual igreja física. Não, mas que lindo, assim, que lindo que você teve esse encontro especial com o Senhor, que você está desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor. E quanto mais você buscar, mais você vai conhecer, mais você vai se encantar por Ele. O nosso Deus, Ele realmente é encantador. É o que eu sinto. Ale, eu amei, eu queria ficar conversando com você a tarde toda. Você nem também. Falou do seu livro, tem tanta coisa para você falar tem pra muita gente. Coisa. Mas tem já muita deixa coisa. o seu... como é que te acha? Se alguém quiser conhecer você, fazer um tratamento, se orientar, enfim, deixa os canais de acesso e de comunicação para o pessoal. Vou agradecer primeiro a vocês. Eu amei esse papo. Ai, que bom. Eu amei também. É engraçado quando a gente vem aqui e conta a nossa história, a gente descobre assim, olha, eu tive os 3 insights aqui. Olha isso aqui, liguei aquele ponto ali. É mesmo? Falando com vocês aqui, me deu opa, isso aqui é interessante. Então, às vezes, eu falo e esse é o recado que eu quero dar para todo mundo que está assistindo a gente. Guardar sua dor faz com que você não dê um passo para frente.
faz com que você não ressignifique a tua história. Guardar a tua dor só serve para virar um câncer na vida. E no caso do meu pai, virou um câncer literalmente na cabeça dele. Sim. Então a gente precisa realmente olhar para essa dor. Por mais que doa, sabe? É igual uma prova que você precisa passar no concurso público. Você vai estudar um tempo ali, vai ralar e vai acordar de madrugada, mas quando você passa, você ganhou o grande prêmio. Então olhar para essa dor é isso. Eu olho para essa dor, eu ressignifico e eu mudo a minha história. Então, se de tudo que eu falei aqui eu pudesse dizer uma única coisa para todo mundo que está assistindo a gente, olhe para a sua dor, olhe para ela com carinho. E a partir daí, pega essa dor e leva ela para frente. Sabe, para um ambiente de cura, de proteção e de ressignificação. A tua história vai ser outra completamente. E quem quiser falar comigo, né, os canais, ela fica parada me olhando pra eu fico babando aqui de você lá. Não vamos chorar, porque, né, não é isso. Não vamos chorar. Se alguém quiser me encontrar, eu tenho um Instagram que eu coloco todos os dias conteúdo. Inclusive, eu acabei agora um desafio Florescer. Foram 21 dias, todos os dias eu ia lá, abria uma live, falava alguma coisa, trazia alguma mensagem, trazia uma tarefa para as mulheres. E muitas mulheres me procuram e falam assim, eu não tenho dinheiro. Aí eu brinco assim, mas tem esse celular aí de 2.000 e pouco, né? Então, o que você está priorizando na vida? E é de graça, eu coloco muito conteúdo que ajuda muitas pessoas, eu faço isso com muita boa vontade. Porque eu penso assim, se eu não tenho dinheiro para pagar, né? A pessoa não tem dinheiro, às vezes uma palavra ali ajudou ela a dar um passo. Com certeza. Né? Às vezes a gente precisa só de uma palavra para ser aquela chave de virada na vida. Exatamente. Então eu tenho esse conteúdo disponível, meu Instagram é Alessandra Fonseca X. E eu mesmo respondo direct, eu mesmo faço questão de falar com as pessoas. Você é linda. Eu gosto muito disso. Encantadora. Obrigada. Obrigada mesmo. É maravilhoso, né? Quero deixar aqui também que é lindo, deixar registrado o tanto que isso dá certo, né? Porque você é o exemplo vivo disso, de ter ressignificado toda a sua dor, de ter transformado isso na força que te levou para frente, que te fez mudar a sua vida, se tornar a pessoa que você é hoje, uma profissional, né? Que está aí feliz, a gente vê no seu olho brilhando, você faz o que você gosta, está feliz, está ajudando outras pessoas, botando verdadeiramente a frase, eu anotei a frase que você falou aqui, você falou assim, a minha cicatriz ajuda a sarar a ferida de alguém. Sim. Né? E você realmente, além de você ter transformado a sua vida com a sua dor, ressignificado tudo, você ainda está ajudando a sarar, a curar outras pessoas. Isso é maravilhoso, porque é para isso que nós viemos, né? Nós estamos aqui para isso, para ajudar outras pessoas, para fazer algo por alguém. Ainda hoje li um versículo sobre isso, né? Dizendo que lá em Tiago, que quando a gente ajuda alguém, não vou saber o versículo exatamente assim, porque eu não decorei, mas é isso que Deus quer da gente, né? Que a gente faça a diferença, que a nossa fé tenha obra junto. Né? E a obra de sarar outra pessoa. Quando você vê que você fez bem para alguém, gente, seu dia pode estar ruim do jeito que for, que você já fica bem, né? Quando eu voltei a atender, eu criei um grupo no WhatsApp e atendia as pessoas de graça, né? E botava todo dia conteúdo e falava. Aí um dia uma pessoa me procurou no privado, e com 23 anos. E é claro que quando você volta, você quer questão financeira, óbvio. Eu sou humana, né? Eu tenho que ser remunerada pelo meu trabalho. E era aquela dúvida assim, será que eu estou fazendo certo? Gastando meu tempo, tenho minhas contas para pagar? De humana falando, óbvio. E às vezes a gente pensava assim, não, isso aí não vai dar certo, não. Vou desistir. E aí, em determinado momento, eu falei, não, mas não sou eu, é Deus. E não é pelo dinheiro, é pelas pessoas. E eu lembro que uma semana, assim, que foi um pouco difícil para mim, financeiramente falando, uma menina mandou uma mensagem para mim falando assim, olha, a minha irmã me indicou e colocou no seu grupo. Eu tenho 23 anos. Eu já pensei em suicídio 3 vezes. E agora que eu te conheci, eu não pensei mais. Olha isso. E assim, na época... Isso não é melhor do que um salário, gente? Fica até arrepiada. Pois é. Na época, era a idade da minha filha mais velha, né? Você tem 2 anos. E eu parei e pensei, só por essa menina, eu nunca mais vou parar. Ai, que lindo. Sabe? Se nada mais acontecer, se eu não encher minha agenda, se o meu curso não vender, enfim. Se nada do que meu projeto humano for para frente, só por essa menina. Que lindo. Eu nunca mais vou parar. Poxa, e aí, quando você chega nessa conclusão de que se eu calar minha boca e eu não fizer o que eu tenho que fazer, vidas vão se perder, casamentos vão ser destruídos, então eu sinto a responsabilidade maior de fazer isso todos os dias. Então, só por essa jovem da idade da minha filha, podia ser minha filha.
Sim. Sabe? Quando eu li a idade dela, eu disse, gente, é a idade da minha filha mais velha. Podia ser minha filha tentando suicídio. Verdade. Então, só por essa jovem. Que bom que é por amor que você exerce, né? Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E, por mim, eu falaria aqui até amanhã de manhã. Sim, nós também. Isso o que eu quero dizer com essa fala... Mulher não gosta muito de falar, não, mas pois a gente ficaria até amanhã. O que eu quero dizer com essa fala de falaria até amanhã de manhã é porque, com tanto prazer... Com tanta boa vontade que, assim, de vez em quando eu tô na live, eu falo, nossa, era só 30 minutos. Gente, então vamos caminhar pro fim, porque já tem 50 minutos que eu tô falando. Então, é porque, assim, se a minha fala foi um objeto de cura para uma pessoa, porque Deus agiu através dela, valeu muito a pena. Glória a Deus. Valeu muito a pena. Glória a Deus. Com certeza, valeu. Gente, vamos ter que acabar. Se vocês gostaram do vídeo, se você foi abençoado com esse vídeo ou abençoada de alguma forma, se você conhece alguém que foi traído, que tem história de traição na família, compartilha. Procura a doutora Alessandra se você está precisando de ajuda. Nós também estamos aqui localizados. Esse programa, como eu falei no início, ele está sendo realizado pela Igreja Batista Sião. É um lugar onde nós somos muito acolhidos, abraçados pelo Senhor. Nós temos aprendido muito, encontrado conforto em Deus e no Senhor. Então, se você também estiver precisando de uma igreja, pena que você mora longe. A gente pode vir aqui. Inclusive, eu quero vir conhecer, porque quando eu falei que eu era separada, sim, eu pensei, ela vai dizer, não vem não. Não vem falar aqui. Na hora que você falou, a minha igreja acolhe todo mundo, sim, lá da minha casa. Quando eu li a sua mensagem, eu falei, nossa, que maravilha. Foi a primeira coisa que você me perguntou. Olha, eu vou te falar. Perguntou não, você falou, eu vou te falar. Eu sou divorciada, tem algum problema? Isso. Gente. Porque tem igrejas que fecham as portas, né? Sim. E eu me senti muito acolhida. Eu queria até dizer isso aqui, né? Que foi um momento que eu pensei, nossa, que legal. E eu vou vir conhecer a igreja de vocês. Por favor, você está convidada. Vou vir. Quero te ver aqui. Tomara, eu queria que você morasse aqui mais perto, para você ficar aqui com a gente. Mas talvez você pode encontrar uma igreja próxima da sua casa também. É muito legal a gente estar numa igreja, porque a gente entende assim, ó. É uma pedra viva, pegando fogo, né? Um churrasco, por exemplo. Se você tira o carvão da churrasqueira e joga do lado, o que acontece? Vai esfriar. Sim. Então, é uma ordenança do Senhor mesmo, que a gente vive em comunidade. Que a gente eu sinto essa necessidade. Até mesmo para ferro e ferro se afiar, para a gente crescer uns com os outros e crescer no amor do Senhor. Então, fica sem igreja, não. Pode deixar. Já vou te dar a bronca aqui. Eu já tenho esse desejo no meu coração. Inclusive, tem uma lá perto de casa. Eu estou na QI3 do Lago Norte, né? Tem uma mais no final. Domingo passado eu falei com meu filho que está bem ali, que vai deixar... Isso, vai lá conhecer. Vamos lá conhecer. Vai lá conhecer. E aí acabou que muito não bom. Foi, mas eu já sinto esse desejo no meu coração de conhecer. É muito bom, a gente está congregando, aprendendo uns com os outros. A gente até brincava, é a corrente do bem. A gente não sai ninguém, né? Ninguém larga a mão do outro, a gente vai até o fim. Isso é ótimo. Então, obrigado, gente. Obrigado por vocês terem assistido a gente. E até o próximo vídeo, então. Eu vou encerrar. Eu estou com vontade de falar muito, mas eu vou encerrar. Todas as terças-feiras, nesse mês de maio, a gente vai estar soltando um vídeo. Então, até o próximo vídeo, até a próxima terça. Um beijo no coração de vocês. Graça sobre graça. Tchau. Obrigada. Muito obrigada, gente. Entertainment.